Senhor, meninas. Justo agora, a minha internet estava congelando. Eu falei, Jesus, eu estava na outra sala agora, a internet não congelou. Por favor, Paizinho, como é que vai ser? Mas parece que agora melhorou. Eu fechei a câmera e voltou, né? Para a glória de Deus. Pois é, né? Chegou a minha vez, né, Mônica? Eu falei, Senhor, é tanta coisa que a gente passa, que a gente, às vezes, esquece algumas coisas, né? O Espírito Santo tem que me lembrar. Meu nome é Silvana, da Silva Correia Santos. Eu tenho 50 anos, tenho 2 filhos. Eu não nasci em lar evangélico, mas o Senhor sempre colocou as servinhas dele lá, aquela que ia me conduzir no caminho dele, porque o meu lar, né, da minha família, é um lar espírita. Então, eu não ouvia falar de Jesus. Então, aprove lá Deus a trazer a Dona Thalita, lá na minha infância, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos, eu comecei. E a igreja, minha mãe, graças a Deus, ela não proibia de eu ir, né? Então, desde lá de pequenininha, o Senhor já começou a me mostrar a quem eu pertencia, né? Para a glória dele. E eu tive uma adolescência, eu tive uma infância mais... Assim, eu tinha uma vida boa, vamos dizer assim, mas, né, a minha mãe ela falava algumas coisas de brincadeira e às vezes era sério, que isso me deixava um pouquinho confusa, porque ela às vezes falava que eu não era filha dela, que eu sou a única filha de dois irmãos, né? No casamento da minha mãe, sou eu e meus 2 irmãos, mas o meu pai ele teve uma filha. Só que eu não conhecia a minha irmã, que ela não quis me conhecer, nem no sepultamento dele, enfim. E de lá da minha infância, o Senhor veio terminar de fechar o que tinha que ser resolvido agora, no ano de 2021, né, com a pastora Rosi, como Deus faz as coisas. Ele me colocou na mão de uma psicóloga, porque eu achava que eu nunca precisei de psicólogo. A gente vai criando aquelas, né, daquele jeito, enfim. Então, aos 22 anos eu casei com o Júlio, e o Júlio, ele era afastado, mas ele, como nós começamos a namorar, então ele começou a voltar para os caminhos do Senhor. Eu não era batizada ainda, eu tinha com meus 20 para 21 anos, mas eu congregava. E aí, quando eu me mudei para essa cidade, para o bairro, né? No caso, era no bairro, eu morava em São Gonçalo, então morei no bairro de Neves. Eu me mudei para ali, morava no Porto Velho. E lá eu conheci Júlio, casei com 22 anos. Já na presbiteriana, que aí eu fui para a presbiteriana com ele, conheci a igreja que ele era batizado e tudo, que estava afastado, e ali foi o meu alicerce mesmo no caminho do Senhor, na presbiteriana. E novinha, eu casada, né? Júlio até ele era um menino, ele era muito farrista, muito farrista, muito farrista. Mas andou um período do namoro, ele andou direitinho, bonitinho. Aí casamos na igreja, tudo direitinho. E aí começou, né? Aquelas partes dos meninos que eles casam e depois eles acham que tem que levar a vida de solteiro ali. Mas tudo bem. Eu me colei com quem? Com as mulheres mais... Tinha o grupo lá de oração, eu participava da mocidade na época, eu era secretária, né? Primeira secretária da mocidade, mas eu também não deixei de participar do grupo de senhoras, porque eu falei assim, eu acho que eu vou precisar ficar com meio dessas senhoras, porque ali eu vou ter uma bagagem para levar o casamento. Porque eu não fui de namoros, né, de namorar. Namoro sério, só tive um, que também não levou 3 meses, e depois veio o Júlio, que eu casei. Casei com 22, como eu tinha falado. Enfim, então eu fui passando os processos aí no casamento, mas sempre bem alicerçada pelas mulheres que eu procurei, né, me instruir. E, por Deus, eu fui levando esse casamento. Tinha fases boas, mas tinha fases também que não eram lá grandes coisas. Nesse meu casamento, eu tive um casal de filhos. Tive o João Marcos, tive a Ana Júlia. O João Marcos hoje está com 25 anos, a Ana Júlia está com 22.
E o João Marcos, como meu primeiro filho, ele nasceu com um problema no PCA, do canal, persistência do canal arterial, que se chama PCA. Eu tive uma gravidez maravilhosa, pré-natal, tudo perfeito, desenvolvimento perfeito. Tanto que os médicos eles falaram, minha filha, isso foi 1% que acontece quando a gestação ela vem toda perfeita. Porque quando a criança nasce, que ela volta, quando a respiração dela cola esse canal, que ele é aberto mesmo, enquanto está sendo gerada. Mas com o João Marcos, o Senhor não quis assim. E nesse processo, o Júlio, ele não entendia muito bem, ele não aceitava passar por algumas coisas, ele achava que ele era muito bom. Então, ele não aceitava muitas coisas. Então, quer dizer, eu tinha que passar tanto pelo processo de estar com o filho, né, precisando de cuidados, e do marido que ficou meio doido. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, Júlio, o escape dele era ele ficar à noite na rua, conversando com os amigos, jogando os futebol dele e as farrinhas também, as farrinhas. Enfim, ele queria que eu ficasse dentro de casa, cuidando ali de João Marco. Quando eu ia levar João Marco no médico que era no Rio, eu queria sair um pouco depois, olhar o mar, para espairecer, enfim. Mas o Senhor foi me dando maturidade nesses processos. João Marcos está aqui hoje, né? Graças para a glória de Deus. Mas eu lembro que quando o João Marcos foi para a cirurgia, o Senhor ele não me pediu isso. Ele era meu único e primeiro filho, né? E o Senhor, eu falei com o Senhor na hora de entregar ele à enfermeira, eu falei assim, Senhor, o Senhor não me pediu, mas eu sei que João Marcos ele está por um sopro. Ele pode tanto acordar e morrer, como pode viver. Mas eu sempre falei para o Senhor que o Senhor, quando me desse um filho, que esse filho não seria meu, seria do Senhor. E nesse momento, que eu sei que é um momento que vai ser o Senhor e os médicos ali, eu entrego ele e te falo. Foi com dor, meninas, não foi fácil. Mas eu virei para o Senhor e falei, Senhor, se o Senhor quiser levá-lo, o Senhor só fica comigo nessa dor, me ensina como eu seguir. Mas se o Senhor achar que é comigo que ele vai continuar na criação, o Senhor me fala tudinho como é que ele é seu. E assim foi. Porque quando eu fiquei grávida do João Marcos, na verdade, o Senhor me botou lá no meio, lá na frente, mandou ir eu era da presbiteriana, uma igreja super tradicional. E o Espírito Santo de Deus falou comigo no dia de apresentação das mulheres grávidas no culto de maio da família. Você vai lá, vai falar com o pastor, você vai ficar lá na frente, que você vai consagrar o bebê que eu ainda vou te dar. O pastor ficou doido, falou, Silvana, como é que eu vou fazer? Eu falei, pastor, Deus está falando comigo. E o Senhor, como é um pastor presbiteriano diferente, aí é o Senhor e Deus, eu só estou falando o que ele me mandou. Então, foi assim, né? Eu consagrei João Marcos sem ter. No ano seguinte, eu estava lá, no mesmo culto, com o João Marcos na barriga. Então, desse jeito. Mas, voltando ali, no meu casamento, teve os momentos bons, como eu falei, mas teve os momentos de muita... que eu precisava de maturidade. Teve períodos que eu descobri as infidelidades, então eu tive que sentar, conversar, querer o divórcio, mas ele não queria o divórcio, ele chorava, então aquela coisa melhorava, mas teve uma época que o senhor falou assim, você não vai largar dele, porque não é para ser desse jeito. Aí eu falava, Senhor, então o Senhor me instrui, porque o que eu tiver que aprender, eu vou aprender. O Senhor sabe, eu não quero ser desobediente ao Senhor. E fomos seguindo. E teve um período que o Senhor falou assim, agora vocês vão mudar de cidade. Não é tão longe a cidade. Agora eu moro em Maricá. Eu saí de São Gonçalo para Maricá. E o Senhor disse que aqui eu viveria uma vida diferente, uma vida nova, no relacionamento, enfim. Então, achei que fosse tudo melhorar muito, né? Mas eu vim para cá com 1 ano, quase 2 anos. 2 anos aqui. O Senhor me mudou de casa dentro nesse bairro aqui, né, que eu moro em Itaipuaçu. Morava numa casa muito boa, assim, né, em relação às casas que a gente tinha, a gente fomos fazendo do nosso jeito ali, e foi a época que a gente tinha mais entrosação, eu e Júlio. Foi incrível aquilo ali. Foi assim, a gente tudo coordenava.
E depois daquilo ali, o Senhor falou assim, agora eu vou te mudar de casa. Nessa casa aqui que eu estou, que isso aí já vou deixar para depois, outra oportunidade de falar. E tem muitos textinhos, mas eu acho que o Senhor quer que eu foque nesse período aqui que eu vou entrar, do meu relacionamento. E quando Júlio falou, você é louca, que a gente não tem como ir para essa casa. Eu falei assim, eu sei que não temos como, mas o Senhor mandou a gente fazer a nossa parte, que o resto da casa que eu moro hoje, ela falou em agosto de 2014, no Dia dos Pais, já tinha me colocado para eu congregar aqui na Assembleia de Deus. Júlio não estava mais na igreja, estava fora, ele só ia comigo. Mas ele, assim, ele não estava mais com compromisso na igreja com Deus, ele tinha escolhido mesmo viver fora. E ele queria que eu seguisse ele no processo que o Júlio ele ficou ele era tão doente por sexo que ele entrou para a parte mais escura, obscura, eu vou te dizer, né, da prostituição, porque o Senhor ele não deixava Deus tratar esse lado dele. Quando eu casei com o Júlio, que ele falava que ele via filme pornô, eu casei com um homem, gente, que era evangélico, e eu queria conhecer o sexo que o Senhor tinha aqui na palavra dele. E só que o que ele tinha, ele queria me apresentar aquilo. Só que eu falava, eu via que aquilo ali era errado. Eu, apesar de não ter experiência nenhuma na época da área sexual, eu casei virgem com ele, eu sabia que aquilo ali não condizia com o Deus que eu servia, com o que eu ouvia na palavra. Né? Apesar do livro de Cantares, ele dá essas apimentadas, mas não da forma né, da prostituição, da luxúria, né, da parte errada da coisa. Não, não. Era um amor bonito, é um amor bonito, puro, de um casal. E Júlio caiu nessa área aí. E ele sempre falava para mim, né? Ele falava assim, você como serva de Deus é imbatível, eu não tenho como bater nisso aí com você. Mas nessa área você tinha que deixar o Espírito Santo de Deus, quando ele habita dentro, o que eu faço, como que eu faço. Então, era uma parte muito sofrida para mim, era muito sofrida. Então, ele dava os escapes dele lá, mas ele não aceitava, e ele queria que eu participasse dessas coisas. Quando eu vim para cá, o Senhor falou para mim, né, da casa. Eu saí da casa, entrei no sexo aí de Júlio. Mas por quê? Porque o Senhor estava me trazendo para cá por uma nova vida. Então, falou dessa casa que eu moro hoje, em agosto. Em setembro, eu estava assinando a escritura da casa. Foi num sobrenatural de Deus. E quando eu assinei a escritura, o Senhor virou para mim e falou assim, ó, começa a orar por Júlio, só entrega ele na minha mão nas horas, nas vigílias de orações, nos horários, 6 da manhã, 9 da manhã, meio-dia, 6, 9 da noite, meia-noite, 6 da manhã. Os horários, era só entregar, só entregar. Por quê? Porque Júlio, nesse período, abriu mão de ser. Ele tinha um trabalho lindo com adolescentes, ele falava com adolescentes de uma forma maravilhosa, que eles entendiam. Era como se ele fosse um naquele período ali. Mas, ao mesmo tempo, o Júlio também tinha aquele adolescente dele lá, que ele não aceitava a idade chegando. Ele não era nem velho. Mas ele ficou preso lá atrás. E a escolha que ele fez, ele falava mesmo, ele não deixava Deus tocar nesse período, nesse lado dele do sexo, do sexual dele. E ele achava que eu era a propriedade dele. E ele achava que ele ia me moldar de acordo como ele queria. Eu vou falar uma coisa para vocês aqui que é muito séria, mas se o senhor está mandando eu falar, eu vou falar. Eu, na época, olha, eu da igreja, eu batizada, ele cismou que ele tinha que me levar numa boate. Aí eu falei, Senhor, eu não quero ir em boate, Senhor, eu não posso, eu sou serva do Senhor. O Senhor orando, o Senhor orando, o Senhor falou assim, vamos numa boate, eu quero te levar. Mas eu falei assim, Senhor, eu acho que é boate comum, é uma boate, eu vou com ele.
mas o Senhor vai comigo. E ali, Pai, eu sei que o seu Espírito Santo habita em mim, o Senhor está vendo que eu estou indo porque eu moro com eu sou casada e a gente vive debaixo de uma lei conjugal. Mas o Senhor, como o Senhor me livrou de muitas outras coisas aqui, até mesmo na área sexual, que tinha coisas que eu não queria, eu falava, Senhor, me ajuda, me socorre. E o Senhor ali, ele trazia o escape. O Senhor falou, vai que eu estou contigo, eu fui. Só que eu achei que eu estava numa boate comum. Quando eu entrei lá, eu via que tinha umas lados escuros. Gente, eu estava numa boate de swing. Quando eu vi um palco, aqueles homens fazendo striptease, e ele querendo que eu olhasse aquilo, eu falei, Senhor, o que é isso? Eu falei, Júlio, vamos embora, vamos embora. Começou a me dar uma dor de cabeça, uma dor de cabeça. Ele, não, porque se você não viu tudo aqui, eu falei, mas não tenho o que ver. Eu ali naquele lugar, eu comecei a orar só no pensamento. Eu falei, Senhor, que lugar, parece que eu estou dentro do inferno, Senhor, livra essas vidas, o que é isso? E ele ficou chateado, porque ele achava que eu fosse entrar na dele. Eu falei, vamos embora, eu estou passando mal, dor de cabeça. E eu, aquilo ali, quando o Senhor me trouxe para essa casa, aquela foi a escolha dele. Eu vim discutindo com ele no carro, não discutindo assim, porque eu sabia que estava dirigindo, ele já estava com muita raiva, porque ele queria que me levar para aquele lado ali. Não adiantava, ele não aceitava que eu fosse a serva de Deus que eu escolhi ser. E eu, ao mesmo tempo, falei, Senhor, o que o Tarcísio falou? Ele está doente, ele entrou na doença porque foi a escolha dele, só que ele ficou doente. Eu falei, me ensina como proceder. E eu no carro falei para ele, falei, Júlio, a partir de hoje, Júlio, essa foi a escolha que você fez. Eu falo para você, eu escolho viver para o Senhor. Eu não vou viver como você quer. Eu vou estar aqui com você porque é do jeito que Deus quer. Mas eu escolho viver para Deus. Você fez essa escolha, está tempo de voltar ainda, está tempo de mudar. Não, você não entende. Está escrito. O que está escrito, está escrito. O que Deus escreveu lá para mim, eu falei, não, Júlia, a gente, pelas nossas escolhas, a gente não vive, você não esquece, você vê as histórias na Bíblia, enfim. Eu vivi um período muito difícil. Quando eu entrei para essa casa aqui, eu entrei num sábado de dezembro, 11 de dezembro, no dia 13 de dezembro, numa segunda-feira. Júlio foi trabalhar. O senhor já tinha falado, acabou, entrou aqui, acabou você já entregou ele nas minhas mãos, acabou tua oração por ele. Quando entrou aqui, ele chegou do trabalho com uma febre, muito, muito mal, muito mal, muito mal, muito mal. Que ele não aguentava, uma febre de 40. Nós fomos no médico. Júlio estava com uma pneumonia. E Júlio não conseguia erguer. E eu comecei a cuidar dele, dando as alimentações, os remédios na hora, e vai para a UPA e volta, e vai para a UPA e volta. E ele começou a tomar as injeções, o antibiótico que tinha que tomar, ele tinha que estar internado, mas naquela época não tinha como internar, eu acho que estava cheio, uma coisa assim. Enfim, ia todos os dias, ele tomava essa injeção e voltávamos para casa. E o Senhor ele começou a trabalhar comigo, palestrar comigo, falou com a mãe dele. E o Senhor disse que iria recolher Júlio. Por conta da escolha que ele fez, de querer me arrastar. Era uma luta constante. Gente, eu na igreja eu falava, ia para coisa. Imagina como falava que os homens, que as mulheres que gostam de ver filme pornô. E aquilo ali era o que acontecia na minha casa. Eu não gostava de ver, mas ele colocava. Era uma guerra, era uma coisa de louco. Enfim, quando foi no dia 13 de março de 2015, o Senhor colocou Júlio, voltou com ele para a UPA, e ele mesmo falou para mim, Silvana, me leva para a UPA, que eu fiquei internado pela primeira vez, porque Júlio foi internado em janeiro de 2015.
na UPA, porque o dezembro todo eu fiquei tratando dele em casa. O Senhor mostrou uma bactéria, ele ficou internado. Eu fiquei 7 dias com ele dentro da UPA de Columbandê. De lá, o Senhor transferiu ele para o Caju, para o Hospital Anchieta, dentro do Caju, lá no Caju. Ali foi ele, Deus. Eu não podia mais ficar. Dali, o Senhor deu a alta para ele. Ele ficou curado da pneumonia. Quando nós viemos para casa, ele falou para mim assim, ó, em uma semana, ele virou para mim e falou assim: agora eu não vou aceitar não seu como resposta, porque agora eu vou viver como eu quero viver e você vai ter que viver comigo como eu quero. Eu não aceito não. Eu virei para ele e falei assim: eu não estou acreditando no que eu estou ouvindo. Deus te deu uma cura, te trouxe para casa e você está voltando para o Egito. Você quer falar isso? Eu falei para ele: o que você quer que eu viva com você for de acordo com as coisas que Deus quer, eu estou dentro. Mas se não condizer com o que Deus quer, eu vou dizer não, sim. Nesta mesma semana, no dia seguinte, ele passou mal absurdamente. Ele começou com suor, que você fazia assim com a roupa, ó, parecia que tinham pegado um balde d'água e jogava nele. Ele ficou muito mal, de eu ir para a UPA com ele de novo e voltar. E o Senhor virou, eu falei assim: Senhor, olha isso. O Senhor virou e falou assim: eu te falei, deixa ele na minha mão. Eu falei: Senhor, está nas tuas mãos. Quando foi na quinta-feira, o Júlio passou muito mal. Nós fomos para o pneumologista. Dali do pneumologista, ele falou: me leva para a UPA. Fomos para a UPA. Chegou na UPA. Quando foi no dia seguinte, o Senhor teve um encontro com ele. Eu fiquei com ele ali. Ele foi, falou comigo: Silvano, o Senhor esteve comigo aqui, parou a visita começou a cair lá, a luz, não tinha luz, a visita parou. Quando eu fui falar com ele, que era 4 horas da tarde, ele falou: o Senhor esteve aqui comigo, palestrou comigo. Naquela mesma noite, o Senhor recolheu o Júlio. Eu entrei no luto. E foi nesse luto que o Senhor veio me ensinar muita coisa, palestrar comigo nas coisas da minha caminhada, porque a gente tinha um ministério tão bonito com casais, assim, em termos, né? Os casais vinham se aconselhar. E eu falei: Senhor, isso tudo vai acabar. O Senhor falou que não ia acabar. E nesse período, eu fiquei 4 anos viúva, tive um casamento, depois casei de novo com um presbítero da igreja que eu estava, não da Assembleia, que eu já fui no Itaipu. O Senhor me colocou por um período lá, eu e a mãe do pastor fomos, voltei para a Assembleia agora, fiquei 1 ano casada, 1 ano e 10 meses casada. O Senhor trouxe também à tona tudo ali naquele casamento, das coisas, da infidelidade, dali, do usurpar, que era em relação a ele se aproveitar do nome de Deus, de como eu era com Deus ali. Não era para esse casamento, eu entrei para não ser, para ir até o fim também. Mas só que ele entrou de uma forma muito falsa. A oportunidade que Deus tinha dado para ele, para estar no casamento, ele não quis. Deus trouxe uma profeta aqui para falar com ele, com esse meu ex-esposo. O esposo dela ficou lá no portão, eu subi, fiquei no quarto, e ela falou que ela precisava falar com ele sozinho. Quando houve o divórcio, ela veio falar comigo: olha, o Senhor tinha falado isso tudo para ele, que ele ia tirar ele desse teu do casamento, porque ele estava entrando num caminho errado de infidelidade com você, e era para ele caminhar contigo. Então, nesse período todo, o que aconteceu? O Senhor veio me fortalecendo ainda mais para a glória dele. Não foi fácil, mas a gente tem que passar pelos processos. E agora eu namoro, estou namorando, e é um amigo de muitos anos, servo de Deus, e através desse amigo foi onde eu cheguei na sala
do Mentoria, porque ele é amigo da Daniele também, de muitos anos também. Eu conheci a Dani na época, ele está divorciando agora, mas eu era amigo, eu fui no aniversário do filho dele na época, que ele era muito amigo do meu marido. Então, isso é uma outra história para depois contar. Vou contar a história o renovo casamento com Deus, a minha nova história, que vai ser linda, já está sendo linda, porque isso era o que Deus já tinha também falado comigo com um mês de viuvez. Mas tem os percursos da vida, né? E eu cheguei aqui até vocês, que é o tempo que Deus trouxe de maturidade para mim, chegou no novo de Deus na minha vida, ministerialmente. E o transbordo e a sala do mentoria está vindo de grande alicerçamento para a minha vida. Foi onde o Senhor trouxe a minha cura, de lá da infância que faltava, das palavras que eu ouvia da minha mãe, mas que o Senhor sempre teve um cuidado, um zelo comigo. E ali eu fui curada, na terapia com a pastora Rosi. E o Senhor moveu o coração da pastora Rosi para me doar. Foi assim, uma coisa de Deus, sabe? Eu não sei assim se eu estou podendo, se deu para passar muitas coisas, mas assim, eu sou um milagre de Deus aqui. Meu filho é um milagre de Deus. O divórcio para mim era uma coisa assim que era um tabu. Eu não queria isso. Eu nunca achei que eu fosse casar, gente, 3 vezes. Eu falava que se eu ficasse viúva, se Deus não me levasse, seria o meu único casamento. E agora eu vou por 3º casamento e último, porque esse casamento vai até o Senhor recolher um ao outro. Disso eu tenho certeza. Mas foi necessário eu passar por uns processos. Porque ali o Senhor falou que ia tirar de mim tabu, ia tirar de mim julgamentos, porque quando a gente vê casamentos, a gente sempre colocava muito para o lado da mulher, né? A gente sempre coloca no lado daquele que abre, que a culpa é dele. Mas muitas das vezes aquele que abre, ele é necessário abrir. Então ali eu vi que a palavra ele diz que a gente não pode viver repudiado e não podemos repudiar ninguém, trazer o outro como prisioneiros nossos, né? Mas, enfim, agora eu estou aqui vivendo no transbordo. Eu falo disso sem medo. Eu tinha muito medo de falar de divórcio, de tudo, porque as mulheres, quando eu falei para vocês, a gente não abraça a pessoa que passa por esse período, a gente às vezes quer julgar. E a gente não está aqui para julgar, a gente está aqui para abraçar, né? E eu encontrei isso em vocês. Sabe, na minha igreja, na minha assembleia, o meu pastor assembleando, ele falou: Silvana, vem, você está com a gente, a porta é sua, o que precisar, a gente está aqui. O Senhor, ele me mostrou o carinho na vida de cada um de vocês que fazem parte da minha história, sabe? Vocês fazem parte da minha história. E é isso que eu queria transbordar aqui. Vai ter períodos que eu vou falar assim, tudo isoladamente. Uma fase, se vocês quiserem, desse período do Júlio, do período do João Marcos, do filho, né, que passou pela morte, né, da mãe que tem o primeiro filho e o filho fica doente. Eu tenho de como entrei numa casa que eu moro hoje, que eu não trabalho, a provisão minha veio sempre do Senhor, eu vivi debaixo da provisão do Senhor no período da minha viuvez. O Senhor não permitiu que ninguém me sustentasse, foi Ele, sabe? E eu tenho para tudo. Tenho do processo do divórcio, como foi o abrir de olhos de Deus, das intercessoras que eu tenho, sabe? Das mulheres que aconselham a gente necessita de aconselhamento. A gente precisa ter pessoas de Deus para a gente aconselhar. Eu vou falar o período do silêncio que eu tive porque eu entrei no casamento, desse casamento que se findou, que acabou, sabe? E agora que eu estou no novo. Então, é isso que eu queria transbordar para vocês. Amém? Amém, Silvana!
Temos um minutinho aí e meio. Eu quero primeiro te agradecer por tanto transbordo. E olha que série, você tem série, menina. Volta lá para a fila do transbordo para acabar de contar. A gente sempre escuta uma história e acha, no final, feliz, né? Aí Silvana fala, no final o Senhor recolheu. Eu falei, que isso, gente? Como assim? Glória a Deus pela sua vida, pela vida da nossa pastora. A gente vai estar comentando no grupo. Quero pedir, minha pastora tem um minutinho aqui, tá no carro, para estar orando pela sua vida, viu, Silvana? Vem para cá, minha pastora. Tá dentro do carro. Em nome de Jesus, quero te pedir, ó Deus, primeiro eu quero te agradecer por essa filha amada, por agradecer, Senhor, porque o Senhor gerou nela resiliência, o Senhor gerou nela força e, sobretudo, Senhor, uma relação de intimidade e obediência. Muito obrigada, porque hoje nós aprendemos com a Silvana que o caminho da obediência é o caminho da provisão, é o caminho do cuidado, é o caminho da proteção, é o caminho, ó Deus, do amor próprio. E eu te louvo porque ela não abriu mão do Senhor em nenhuma circunstância. Ela não atentou para o seu conforto próprio. Ela não cobiçou as iguarias do mundo, mas ela escolheu te obedecer. E eu te peço, Senhor, continua guardando essa amada, continua guardando a sua casa, cuida de todas as suas necessidades, que em tudo teu nome seja engrandecido nela e através dela. Muito obrigada.